Olá, boa tarde. O NT Sul está começando em um clima um pouco diferente hoje porque é dia especial. Você sabe que data é hoje? Esta sexta-feira, 5 de agosto, é o dia do aniversário de Cachoeira do Sul, a princesa do Jacuí. Depois de 2 anos sem poder fazer uma celebração justa, em 2022 as coisas começam a voltar aos seus eixos e o dia de hoje é cheio de atividades em comemoração a essa data. Nós vamos mostrar aqui o que já está acontecendo pela cidade e o que ainda vai rolar ao longo do dia. Resgate da história, tradição e amor pela terra é um pouco do que a gente vai mostrar. Você vai conhecer a história de um cachoeirense super talentoso. Apaixonado por aviação desde a infância, ele passou a fabricar maquetes e leva para todo mundo essa arte produzida aqui na cidade. E você, tem alguma história com a cidade, com Cachoeira do Sul? Tem boas lembranças? Então mande pra gente pelo WhatsApp. Nosso número vai pra telinha, é o 51997697129. Pode mandar foto, pode mandar um vídeo, um áudio também. Para quem está assistindo a gente no Face, é só comentar na live em facebook.com/TV Cachoeira e, claro, eu vejo aqui o seu recadinho. Faça parte do nosso jornal nesse dia especial para Cachoeira do Sul. E além de falar de história e de mostrar a sua participação, a gente tem mais notícia, claro, você vai ver. Petrobras anuncia a redução do preço do diesel em 20 centavos para as refinarias. No quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão fala sobre os cuidados necessários depois da castração do pet. Novo modelo de RG começa a ser emitido no interior do Rio Grande do Sul. E você vai ver também os destaques da notícia internacional no quadro Semana pelo Mundo. Fique ligado porque o NT Sul começa agora. E o NT Sul hoje vai celebrar, junto com a comunidade cachoeirense, o aniversário da princesa do Jacuí, a nossa querida Cachoeira do Sul. E a Thelma Tomás está em um ponto muito conhecido da cidade para falar com a gente. Thelma, boa tarde, por onde tu andas? Conte tudo pra gente. Bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Eu estou na Praça José Bonifácio Gomes, centro de Cachoeira do Sul, um dos ambientes mais conhecidos pelos cachoeirenses que circulam pela cidade, porque faz parte do centro comercial, é uma das ruas principais aqui do município. E hoje a gente fala diretamente daqui porque ao meu fundo aqui vocês podem observar, tem algumas instalações sendo feitas, porque aqui será o palco de uma festa popular para comemorar os 202 anos da princesa do Jacuí, a nossa Cachoeira do Sul, a terra do arroz, a terra da nossa pecan, a terra das oliveiras. Um município que está trabalhando para diversificar a cultura agrícola, para mudar o seu rumo econômico na busca de atração de empresas, na geração de serviços, na geração de emprego e renda. O 5º município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul chega aos seus 200 anos. Os festejos, Nunes, ficaram para o pós-pandemia, porque nos 200 anos nós estávamos ingressando na fase mais difícil que o mundo enfrentou em função da Covid-19. Então a gente vai aqui aos poucos atualizando sobre o que vai rolar nessa sexta-feira festiva em Cachoeira do Sul, no centro do estado. Agora a gente vai fazer uma pesquisa pelas ruas que o querido colega Bernardo Miller desafiou os cachoeirenses com a seguinte pergunta: o que se comemora nesse 5 de agosto? Confere aí as respostas. Veio para o centro de Cachoeira do Sul descobrir se a população sabe o que é comemorado neste dia 5 de agosto. Você aí de casa já sabe que Cachoeira do Sul está de aniversário, são 202 anos. Porém, a nossa abordagem foi diferente. Nós pegamos de surpresa e testamos se a população tem gravado na memória o aniversário do nosso município. Sexta-feira, 5 de agosto, o que é comemorado em Cachoeira? O senhor sabe? Também não. Aniversário do município. Tá na bandeira. E a idade? A idade deve saber. 200 anos. 202. Rapidinho. 5 de agosto, o que é comemorado aqui em Cachoeira? Não sei. Aniversário? Aniversário.
que é comemorado aqui na cidade? O aniversário da cidade. 202. 202. Mas acertou, tá bem, viu? Não sei. Não sei dizer. O que é comemorado aqui em Cachoeira do Sul? Aniversário da cidade. Aê! O aniversário de Cachoeira do Sul. Quantos anos? Eu não me lembro. Não sabe? Não, me desculpa, mas eu não sei. Eu nasci aqui, tio. Como é que eu não vou saber? 5 de agosto. Cachoeira. É comemorativa a tempo da cidade, coisa assim. O aniversário da cidade. Aniversário, Cachoeira de... Tio, eu nasci aqui, cara. Não sei. O que é comemorado aqui em Cachoeira? Dia 5. Quantos anos, se lembra? 202. É? É? Ih, tu me apertou agora. Eu também não sei. O aniversário da cidade? Acertou. Quantos anos? Os anos eu não sei. 202. 202, é velha a nossa cidade já, né? Eu gosto muito aqui de Cachoeira do Sul, já fui em várias cidades, mas eu sempre acabo voltando. Mesmo sendo assim interior e tudo, mas eu gosto muito daqui. Parabéns aos cachoeirenses, né? É. Parabéns a todos. Bom, para quem não sabe, Cachoeira do Sul é o 5º município criado no Rio Grande do Sul. O nome surgiu no século XVIII e deve-se à Cachoeira do Fandango, uma das corredeiras que existiam no Rio Jacuí. A data 5 de agosto faz a lembrança das primeiras eleições de vereadores, com a adoção do nome de Vila Nova de São João da Cachoeira, sendo esta a data escolhida para a comemoração do seu aniversário. Em 1944, foi adotada a denominação definitiva de Cachoeira do Sul. Pois é, tem muita gente que não faz ideia que hoje é o aniversário de Cachoeira do Sul, né? A gente conseguiu comprovar aí, fazendo essa pesquisa pelas ruas que o Bernardo conduziu. A porto-alegrense aqui precisa se desculpar porque cometeu um erro aí, que é muito comum, inclusive, de chamar a Praça José Bonifácio de Praça José Bonifácio Gomes. José Bonifácio Gomes é o CTG, o patrão da praça é José Bonifácio apenas. Mas eu sou uma cachoeirense antiga, essa falha aí não podia ter acontecido, né, Daniel? Mas tem um dado importante aqui para que coisas como essa não aconteçam. Nós fizemos uma busca aí nas escolas municipais, uma pesquisa sobre que tipo de atividades os professores estavam desenvolvendo com seus alunos relativas a esse dia tão importante que é o dia do nascimento da nossa cidade. E obtivemos um retorno de que nada específico estava sendo trabalhado em sala de aula, o que é lamentável, porque a partir de pequeno que a gente consegue aprender esse tipo de informação, absorver esse tipo de informação e ser um multiplicador no crescimento aí dessas informações, na divulgação da informação certa. Do meu lado está a historiadora Miriam Ritzel e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância de conhecer a história de Cachoeira e não virar repórter que chama a praça José Bonifácio Gomes, né, Miriam? Boa tarde, obrigada por nos ajudar a falar um pouquinho sobre a importância desse dia 5. Qual é a diferença, Miriam, do dia 5 e do dia 8 de dezembro, que acaba sempre sendo o centro das atenções, né? Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente é muito comum a gente ver essa insegurança das pessoas com relação às tantas datas que Cachoeira comemora. Mas a nossa data histórica mais importante é o dia de hoje, 5 de agosto. Foi lá em 1820 que Cachoeira conseguiu a sua emancipação político-administrativa de Rio Pardo. E, aliás,
Thelma, tem uma data anterior ainda que determinou que no dia 5 de agosto nós nos emancipássemos de Rio Pardo. Foi em 26 de abril de 1819 que o Dom João VI assinou um alvará atendendo a solicitação dos moradores aqui da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, que gostariam de se emancipar de Rio Pardo, porque era muito difícil se dirigir até a vila de Rio Pardo para tomar as decisões ou receber as determinações do que deveria ser feito na freguesia. E para chegar até a Rio Pardo tinham que atravessar 2 rios que na maioria do tempo não permitiam a navegação. Isso dificultava muito. Então Dom João VI atendeu a este pedido desses moradores e determinou a criação do 5º município do Rio Grande do Sul, que receberia o nome de Vila Nova de São João da Cachoeira. Só que, até que isso se concretizasse, levou 1 ano e 4 meses, até que em 5 de agosto de 1820 chegou aqui o corregedor-geral, provedor e ouvidor da comarca de São Pedro e Santa Catarina, que corresponderia hoje à maior autoridade, ao governador, para então instalar a Vila Nova de São João da Cachoeira. E isso aconteceu no 5 de agosto de 1820, justamente aqui onde nós estamos, na então Praça do Pelourinho, que hoje se chama Praça José Bonifácio de Andrada e Silva. Nós não usamos o Andrada e Silva, sim, porque é o patriarca da independência. Então, é Praça José Bonifácio. Nesse recinto, não se sabe exatamente o lugar, naquele dia 5 de agosto de 1820, foi erguido o Pelourinho, que era o símbolo da autonomia política administrativa, exigência da legislação portuguesa para que uma vila fosse instalada. E nesse mesmo dia foram eleitos os nossos 3 primeiros vereadores, que foram aqueles homens responsáveis pelos primeiros passos da Vila Nova. Realmente uma Vila Nova, a 5ª a ser instalada no nosso Rio Grande do Sul. Eram eles nomes que hoje são patronos de ruas importantes no bairro Soares. É o João Soeiro de Almeida e Castro, a Rua Soeiro de Almeida, o José Francisco da Silva Moura e o Joaquim Gomes Pereira. Os nossos 3 primeiros vereadores, todos denominam ruas no bairro Soares. Miriam, mas as festividades acabam sempre ficando para o 8 de dezembro, né? Pois é. 8 de dezembro é o dia da padroeira de Cachoeira, Nossa Senhora da Conceição. Porque como nós somos um município que foi povoado por portugueses, nós seguimos as tradições portuguesas. E a Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Portugal. Por isso, então, ela se transformou em padroeira de Cachoeira. E nesse dia, então, é um feriado religioso, não tem nada a ver com a história política administrativa do município. E ainda tem, né, Thelma, o 15 de dezembro, que também confunde as pessoas, mas aí é uma data que marca a elevação à condição de cidade. Miriam, e agora a gente precisa destacar aqui, inclusive, para quem está acompanhando em casa, que existe um material vasto de informações que podem servir de subsídio para entender melhor um pouco do que a Miriam deu, esses golinhos de informação que a Miriam deu. Uma estratégia bastante didática e simples é o Cachoeira do Sul 200, um documentário que foi produzido por um cachoeirense, Cristiano Caetano, teve a produção executiva da Lena Caetano e minha. Um material que é disponibilizado gratuitamente, pode ser acessado diretamente no YouTube, foi distribuído para todas as autoridades aqui da cidade, para os setores de educação, inclusive, né, Miriam, nós fizemos esse trabalho em conjunto, que pode servir, inclusive, com inspiração para esses educadores que eventualmente encontrarem dificuldades em inserir a história de Cachoeira, né, no seu cronograma de atividades. Por enquanto a gente está falando sobre isso, daqui a pouco, Nunes, eu retorno com mais informações, então, sobre o que a sexta-feira reserva para os cachoeirenses nessa data festiva. Perfeito, muito obrigado, Thelma. Thelma Tomás falando ao vivo com a gente, diretamente aqui do centro de Cachoeira do Sul, juntamente com a Miriam Hitzel, neste dia de aniversário de Cachoeira do Sul. E você de casa, tem uma história legal? Mande seu recadinho pra gente aí nas redes sociais. Bom, e você vai conhecer agora a história de um cachoeirense cheio de talento.
A reportagem a seguir fala sobre o sonho de infância de um menino que adorava olhar os aviões que sobrevoavam a casa dele. Ele cresceu e encontrou um jeito próprio de trabalhar com aeronaves. Há 14 anos, por hobby, ele fabrica um tipo diferente de aviões. Eu morava na OEM ali, a janela do meu quarto dava em direção aqui para o aeroclube. Eu via de lá os aviões decolando, e voando e tal, e eu ficava ali analisando, olhando os aviões. E admirado, apaixonado por aqueles aviões voando, né? E com o tempo, quis o destino e vim morar aqui perto do aeroclube, consegui um trabalho perto de casa e trabalho até hoje. E hoje eu fabrico os aviões ainda, né? Mas eu faço as miniaturas. Com quantos anos tu começou a trabalhar, a ter o contato direto com a aviação? Com 15 agrícola? anos. Com 15 anos. 15 anos, né? E com 15 anos, o adolescente começou a lavar, trabalhar como mecânico de aviação agrícola e, desde então, as aeronaves passaram a fazer parte da vida dele. Hoje, é auxiliar de pista de uma aeroagrícola. E foi nesse ambiente, com aviões por todos os lados, que o auxiliar de pista, Everton, passou a se inspirar nas grandes aeronaves para fazer pequenas maquetes. Maquetes essas que hoje em dia são toda a diferença na vida dele, porque se transformaram em muito mais do que um hobby que tu faz com satisfação, né, Everton? Exatamente. Mas que também, além de complemento de renda, para ti é uma realização pessoal. Exatamente. Quando eu faço uma maquete ali, eu me inspiro no avião, né? Eu trabalho na aviação e vou para casa e crio a minha maquete, né? O avião. É a tua maneira de voar? É a minha maneira de voar. E tem sido assim nos últimos 14 anos. Essas imagens são da primeira aparição dele aqui no NT Sul há 8 anos, contando e mostrando o trabalho que na época, mesmo em fase inicial, já era destaque pela qualidade e beleza das peças. Atualmente, ele tem uma oficina improvisada em casa e não se apressa em produzir em grande quantidade, mesmo tendo que recusar muitas encomendas. Ele recorda que demorou 3 meses para confeccionar a primeira maquete. Com método e prática, hoje cada peça consome cerca de 10 horas de trabalho. Os clientes, que em grande parte são pilotos agrícolas, donos de empresas ou ligados à aviação, trazem fotos do seu avião e uma miniatura personalizada é produzida por ele. Ele calcula que já tenha produzido mais de 1.200 peças únicas e exclusivas. Fazendo e fabricando e nunca perdendo a mão do artesanato. Porque o artesanato é o que vale mais para mim hoje, né? Que é tudo feito e produzido à mão. São peças únicas? São peças únicas, uma por uma, feito por uma. Começa da madeira e termina a maquete ali, uma por uma. Né? Não são, sempre tem uma diferença de uma para outra, mas é manual, tudo manual. Durante todo esse tempo trabalhando com a produção de maquete, uma das grandes dificuldades enfrentadas inicialmente pelo Everton foi a forma de envio dessas maquetes para que elas chegassem até o seu destino inteiras, sem qualquer prejuízo. Passou por muitas dificuldades no início, né, Everton? Sim, até chegar a esta fórmula aqui. Até chegar nesse processo todo de embalagem, né? Para uma apresentação boa lá, quando chega no cliente lá, sem cuidando dos riscos, né? Não ter perigo de cair alguma roda, alguma hélice, estragar, ter estragos na maquete, né? Para onde habitualmente vão esses aviões? Vendo muito para a região norte do país, né? Mato Grosso do Sul. E alguns encomendas também internacional, né? Que tem essa aqui, né? Que é uma maquete que vai para o Paraguai, isso aqui vamos enviar agora, essa semana. Já foi maquetes para a África, maquetes para Costa Rica, vários lugares do país aí e internacional também. E como é que é para ti saber que teu trabalho está indo tão longe assim? Tu sabe que é um pouquinho do teu suor, do teu talento indo para fora do Brasil. Eu fico, cada vez dá mais vontade, né? Entusiasmo de trabalhar e focar mais no objetivo de chegar bem representado meu trabalho também para outro país, né? Nas redes sociais ele mostra um pouco do trabalho e de peças já entregues, já que estoque não consegue ter na oficina. Uma situação e condição que deve mudar nos próximos meses. Para seguir produzindo e conseguir atender a todos os pedidos, o Everton já tem um plano de ação definido. Consegui comprar um terreno lá da minha casa, estou construindo uma oficina, uma microempresa, né? Tentar homologar uma microempresa. Tentar agregar mais gente para trabalhar, que eu preciso, para atender a demanda. Tu vai formar a tua mão de obra? Vou formar. Preciso de uma equipe, né? Preciso de uma equipe para poder atender a demanda. E tem demandas, às vezes, que aparecem de 30, 40, 50 encomendas para empresas, eventos, festas, e eu não consigo atender hoje porque a minha mão de obra é única, só eu que faço, só eu que produzo.
porque eu faço a produção das maquetes. Então eu preciso de mão de obra, né? Preciso de alguém para fazer, me ajudar, primeiramente me ajudar e aprender, e depois a gente formar uma equipe aí para melhorar a venda, né? Aumentar a venda, né, das maquetes. Né? A porção maqueteira do Everton nunca para. Ele sempre busca aperfeiçoar o trabalho que faz e quando as ideias vêm à mente, ele executa, mesmo sem projeto. Ele sabe que vai finalizar um dia. Prova disso é esse protótipo iniciado há 2 anos. A produção de peças com resina em formas é outra ideia em fase de teste. Ele cria, adapta e produz com fórmulas próprias. Tudo para viabilizar e qualificar ainda mais o que ele produz e segue classificando como um hobby: produzir miniaturas de aeronaves. Essa a forma que o Everton adulto, hoje auxiliar de pista de aviação agrícola, mesmo com os pés no chão, encontrou para dar asas e materializar a imaginação do menino Everton, lá do bairro Noêmia, que da janela de casa via e sonhava com os aviões. Quanto talento, hein? Parabéns, Everton, pela dedicação. Muito bacana a gente compartilhar com a comunidade de Cachoeira do Sul um pouquinho da tua história e das maquetes que você produz aí, viu? Muito obrigado. Gente, o preço do diesel vai baixar. A Petrobras anunciou que o litro nas distribuidoras vai passar de R$ 5,61 para R$ 5,41 nas refinarias. A redução é de 20 centavos. Segundo a Petrobras, o novo valor acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. Os postos de identificação do Instituto Geral de Perícias, no interior do estado, começaram o encaminhamento da primeira via do novo modelo de carteira de identidade. Mais de 500 documentos foram enviados no primeiro dia. Para solicitar o novo modelo, é necessário apresentar uma certidão de nascimento, casamento ou casamento com averbação do divórcio e informar o número do CPF, que deve estar livre de restrições junto à Receita Federal. Sexta-feira você já sabe que tem Vida Animal aqui no NT Sul e o tema de hoje é super importante para você que planeja ou acabou de fazer a castração do seu pet. Quais são os cuidados necessários depois da cirurgia para garantir a saúde do animal? É isso que o veterinário Edson Salomão responde agora. Nunca se castrou tantos animais como agora em Cachoeira do Sul. Graças a esse movimento da proteção animal, né, da causa animal, ao prefeito municipal de Cachoeira, às autoridades relacionadas ao meio ambiente, ao secretário do meio ambiente. Então toda essa equipe que está batalhando para que isso aconteça. Como está aumentando muito as castrações, eu já fiz comentários sobre esses temas, mas é importante que se fale da importância que é o pós-operatório. Não adianta o médico veterinário fazer um serviço excelente, fazer uma cirurgia com toda a asepsia, com todo o cuidado, se as pessoas não seguirem as recomendações do médico veterinário. Vamos começar pelo macho. O macho, a castração do macho é uma castração pouco invasiva. É retirar os testículos, então fica 2 cortes, ou tem outra técnica que faz um corte só, é a retirada dos testículos, mas é importante que se faça curativo diariamente. É importante que o animal, quando chega em casa, fique em repouso. Então é importante colocar o cone para que o animalzinho não fique lambendo o ferimento. E o médico veterinário geralmente prescreve um antibiótico e também um analgésico. E um sprayzinho para que, principalmente durante o verão, a mosca não venha e coloque uma larva e dê uma mise, aquela famosa bicheira que faz um estrago muito grande dos animais. A fêmea já é uma coisa bem mais complicada. A fêmea é uma cirurgia bem mais invasiva, a gente tem que abrir o abdômen para tirar o ovário, os ovários, a gente tira os 2 ovários e o útero. A gente tira o útero também porque o útero é um órgão oco. Se tirar os ovários, ela não vai entrar no cio, mas vai ficar um órgão ali que tende a ter uma piômetra. Infecciona o útero e fica cheio de pus e daí tem que operar de novo. Então a gente sempre tira. Já é de praxe fazer essa cirurgia retirando ovários e o útero.
A gente tem que saber também, é muito importante isso, que o animalzinho, quando chega em casa, ele já deve ter um lugar para ele ficar bastante limpo, que não fique na terra, né? Que já esteja uma peça preparada com a caminha para o animal passar aquela noite e se recuperar bem, no outro dia já vai estar correndo. O animal é impressionante. Uma pessoa faz qualquer cirurgia, tem que ficar uma semana, às vezes, em repouso. O animal, no outro dia, já está pulando e fazendo de tudo, né? Que é uma coisa que não deve acontecer. Ele deve ficar, no mínimo, uns 7 dias meio de repouso. Usar os medicamentos que o veterinário receitou. Tem muitas pessoas que chegam aqui, não comprei nada. Graças a Deus, às vezes, o animal é bem mais resistente que as pessoas e pode não acontecer nada. Mas é importante que se faça o pós-operatório usando algum produto na ferida, né? Lavar com soro, passar um sprayzinho, uma pomada, tomar um antibiótico e um analgésico. O antibiótico, tem pessoas, médicos veterinários até que não gostam muito de usar antibiótico, porque é tudo feito na maior asepsia. Mas nós temos que lembrar que o animal deita no chão. O animal não é como uma pessoa que vai ficar deitada, tomando banho toda hora. Então, é importante. Vamos seguir o que o médico veterinário recomendou, para evitar que inflame aqueles pontos. E a cachorra também tem o hábito de lamber a ferida, e no lamber, ela vê aquele ponto, que é um objeto estranho, e ela com os dentes, ela consegue, às vezes, arrebentar aqueles pontos externos. Tá? Então, o uso da roupinha cirúrgica é muito importante. A roupinha cirúrgica é uma roupa barata e sempre que eu recomendo, principalmente quando eu faço para pessoas de baixa renda, não precisa comprar uma roupa cirúrgica. Faça, use uma camiseta e põe as patinhas da frente na camiseta e atrás corta e amarra, ou pega uma calça, essas leg, corta e faz os 4 furinhos, aí fica o animalzinho sem poder lamber a ferida e sem vocês terem gastos extras com a roupa. O que puder economizar é melhor. Então vamos fazer a roupa cirúrgica e dentro de 10 a 12 dias, 10 dias já dá para tirar os pontos. Pode trazer na clínica veterinária, o médico veterinário vai retirar os pontos, vai fazer um curativo e vai fazer uma avaliação de como está o animal após a cirurgia. Animal castrado ajuda no controle, né, do aumento da população, além de prevenir várias doenças, né? Com isso, vocês vão ter uma cachorrinha, logo em seguida, 10 dias depois, totalmente recuperada, trazendo alegria para a família. Até a próxima. E agora é hora da gente ver os recadinhos, a participação do telespectador, da telespectadora aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você pode participar com a gente no nosso WhatsApp, o 51997697129, número na tela para você, e já nós vamos aqui para a telinha para ver as mensagens do WhatsApp. No Facebook, na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar as interações aqui pelo Face. Tá com a gente o Vinícius Trindade, obrigado Vinícius pela participação. A Dalva Carvalho, dizendo que está sempre acompanhando a TV, diretamente da Fazenda do Sobrado. Abração amigos, um abençoado final de semana a todos. Obrigado Dalva, para você também. Luiz Augusto está com a gente aqui também, mandando um abraço diretamente de Passo Fundo. Alô meus amigos de Passo Fundo, obrigado pela companhia desta querida cidade do interior gaúcho. Carmen Moraes também está com a gente. E agora nós vamos aqui para a tela para ver os recadinhos do nosso WhatsApp. A Tassiane Carvalho está participando. Parabéns para o tio Everton pela produção dos aviões. Desejo só sucesso. Obrigado, Tassiane, pela participação. Bela história do Everton, né? Que faz maquetes de aviões, belas maquetes. A gente contou a história agora há pouquinho e essa reportagem já vai estar lá no site da TV Cachoeira, tvcachoeira.novotempo.com. Mais recados aqui, a Catiúcia, lindo trabalho do Everton, amo artesanato, parabéns para ele. Obrigado, Catiúcia, também pelo recadinho e pela participação com a gente.
O Luan, quero dar meus parabéns à Cachoeira do Sul. De tarde, nós da banda da Escola Doutor Baltazar de Bem vamos nos apresentar lá na Praça José Bonifácio. Obrigado, Luan, pela participação. 5 de agosto, para você que ligou a TV agora, se conectou às nossas redes sociais, aniversário de Cachoeira do Sul. Estamos trazendo aqui programação, detalhes sobre isso. Daqui a pouquinho, Thelma Tomás vai estar ao vivo com a gente diretamente da praça, né, aqui no centro de Cachoeira, trazendo mais informações. Mara Lúcia Schott, de Cachoeira do Sul, parabéns para nossa cidade maravilhosa, minha cidade natal, adoro morar aqui, conta a Mara. Obrigado, Mara, pela participação, né, e por essa homenagem tão importante para nossa querida cidade de Cachoeira do Sul. O Everton também está com a gente, parabéns para nossa princesa do Jacuí, nossa Cachoeira do Sul. Bela foto, né? Foto icônica aqui do centro histórico de Cachoeira do Sul, aí o Chateau d'Eau, não é? A catedral também, que fica aqui no centro da cidade. Obrigado, Everton, pela participação. E você que está nos acompanhando, tem um momento marcante com Cachoeira do Sul? O que você mais gosta aqui no município? E você que saiu daqui, quais as suas lembranças, as boas memórias com Cachoeira do Sul? Conte pra gente, vai aí nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, mande o seu recadinho que a gente põe no ar já já em mais um bloco de interatividade. Intervalo agora e na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul para o fim de semana. E a gente volta a falar do aniversário de Cachoeira, destacando que tem programação especial neste dia. E você também vai ver os destaques da notícia internacional no quadro Semana pelo Mundo. É logo depois do intervalo, não saia daí. Meio-dia e 36, Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo. Você deve ter percebido aí, né, uma trilha diferente no NT Sul. Este é Meu Pago, o hino oficial de Cachoeira do Sul, município a partir do qual nós geramos o Telejornal NT Sul. Cachoeira do Sul completando hoje 202 anos, aniversário do município e, portanto, a gente faz esta homenagem especial. E olha, seguem os preparativos por aí para a festa popular em comemoração a esses 202 anos de Cachoeira do Sul. E eu volto a falar ao vivo com a Thelma Tomás. Thelma, e aí? O que está preparado para esse dia festivo? Você está aqui no centro da cidade, né? E eu estou sabendo que tem mais um aniversariante neste 5 de agosto, é isso? Exatamente, eu estou aqui na Praça José Bonifácio, o tempo ainda está instável, Nunes, o sol ameaçou vir, mas já se escondeu de novo. É esse o palco das atividades durante a tarde de hoje, serviços, prestação de toda sorte de serviços, principalmente na área da cidadania, com a Secretaria Municipal de Inclusão Social. Além disso, vai ter feira de filhotes, tem também testagem e alguns equipamentos de saúde, o Edson mostra ali no fundo, que vão estar disponíveis também. A Defesa Civil apresenta um pouco do seu trabalho e vai também, aqui tem a tendinha do Sempra, a Provida e com serviços de saúde que eu havia mencionado, atividades artísticas, apresentação das escolas, várias atividades previstas para a tarde, brinquedos infláveis para as crianças e, além disso, tem uma atividade paralela, porque também vai se falar de cultura na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. No final da tarde, atividades artísticas, apresentações musicais e um recital ali na Casa de Cultura, que também é aberto à comunidade para que todos prestigiem e desfrutem dessa data festiva aqui em Cachoeira do Sul. A dica é trazer casaco e ficar bem abrigado, porque está bastante frio aqui em Cachoeira do Sul e a previsão é que o tempo deve manter aí as temperaturas muito baixas. Falando sobre o outro aniversariante, então, Nunes, é o Arquivo Histórico Carlos Salzano Vieira da Cunha, que completa 35 anos. É isso, né, Miriam? Guardião da história de Cachoeira, de documentos históricos e fonte de pesquisa para todo mundo, né? Exatamente, Thelma. E foi uma feliz coincidência, aliás, foi proposital a escolha do dia de criação do arquivo, em 5 de agosto de 1987, justamente para coincidir com a nossa principal data histórica, já que é atribuição desta instituição municipal de cultura manter, preservar e disponibilizar os documentos da nossa história para que o cachoeirense se aproprie desta história, que também não é só sua, não é, Thelma? Porque Cachoeira do Sul, quando foi instalado o município lá em 5 de agosto de 1820, era o maior território do Rio Grande do Sul, pertencia à Vila Nova de São João da Cachoeira. Então daqui se emanciparam muitos outros municípios
municípios com o passar do tempo, inclusive alguns que são hoje maiores do que Cachoeira, como Santa Maria, e que para saberem a sua origem histórica tem que se reportar ao nosso arquivo histórico. Guardião das memórias, né, Miriam? Como a gente costuma dizer ali, é uma fonte inesgotável de documentos, informações, e tem também vocês que assessoram, né, o pessoal quando precisa, principalmente a gente tendo universidade pública aqui, muita gente se utiliza desses recursos, né, Miriam? Exatamente, o arquivo histórico ele é muito solicitado, especialmente por estudantes, acadêmicos das nossas universidades, dos diversos cursos que nós temos aqui, e da população em geral, que se utiliza muito também do nosso acervo de imprensa, Thelma, porque nós temos lá, somos depositários das coleções dos jornais que se mantiveram, que foram preservadas ao longo do tempo. Então esse também é um acervo muito consultado. E também é importante dizer que o arquivo histórico se serve de toda essa documentação que tem para embasar as suas pesquisas, para dar corpo a essa história de 202 anos e fazer a divulgação dessa história toda através do seu blog, Arquivo Histórico de Cachoeira do Sul, onde o cachoeirense pode tomar conhecimento das riquezas documentais que nós temos lá. É isso, não tem como não saber mais sobre a história de Cachoeira, alegando que não há fontes de informação, né? O que mais nós temos, estamos dando dicas aí para quem está em casa, é a fonte de pesquisa, seja no arquivo, seja no Museu Municipal, seja por meio do documentário Cachoeira 200. Enfim, não tem desculpa para não se inteirar e se apropriar desse tesouro que é a história do município. Município que festeja 202 anos hoje, e as comemorações já começaram cedo. Teve um culto ecumênico em homenagem a essa data, depois o prefeito municipal tornou a Romaria um evento oficial dentro do calendário de Cachoeira do Sul, assinando então uma documentação oficializando esse ato, e também a preservação dos trajes das soberanas dos 200 anos, né? Elas que foram eleitas para a festa há 2 anos atrás, que infelizmente foi suspensa em função da pandemia. Esse arquivo, esse registro, né, dessas festividades que acabaram não acontecendo, também estão dentro dessas entidades guardiãs das fontes de pesquisa e da história de Cachoeira. E os trajes oficiais estarão lá, dessa corte das 3 meninas que foram eleitas. Eu inclusive conversei com a rainha hoje de manhã, e a gente traz um pedacinho do meu papo com a Stephanie. Eu acredito que os cachoeirenses eles não têm essa percepção de quão grande, de quão importante é Cachoeira do Sul. Essa cidade, que é a 5ª cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, foi berço de João Neves da Fontoura, Aparício Borges, figuras importantes para o nosso país. E capital do arroz, né? Capital nacional do arroz, uma grande importância, enfim. Então, eu acredito que essa percepção ainda não é nos dada como cidadão, sabe? É uma bagagem histórica que eu acho que é muito importante, porque no momento que tu aprende sobre a história, tu consegue perceber melhor o nosso presente. Tu consegue entender o nosso presente, na verdade, né? E, consequentemente, melhorar o futuro. Então, eu acho que isso é muito importante. É isso, a Tainara é a rainha, a Tainara Santos é a rainha, e as princesas são Stephanie Lemes e Vanessa Mello. Os trajes oficiais, lindos inclusive, que foram programados para a festa, tinha até a máscara de proteção na época, para que as meninas pudessem desfrutar dos eventos, atendendo às orientações das autoridades sanitárias. Não perdeu o brilho, né, dessa corte, mas infelizmente algumas atividades acabaram sendo proteladas porque nós ficamos resguardados durante esses 2 anos aí em função da Covid-19, que não foi embora, mas perdeu um pouco da sua força, permitindo então que hoje seja o momento de celebrar com a comunidade os 200 anos de Cachoeira, essa festa que ficou adiada por 2 anos, mas que não perde seu brilho, né, Daniel? A gente está mostrando aqui então que a Praça José Bonifácio vai ser esse palco da celebração. O tempo, a princípio, ainda está de cara fechada, mas é só se agasalhar, trazer o seu cobertorzinho aí, uma
coberta, inclusive para a cabeça, porque eventualmente a gente sente aqui uns pinguinhos, ainda corre o risco de cair uma chuva. Tempinho totalmente fechado, mas a gente convida a comunidade toda a vir prestigiar, então, essa festa popular que está acontecendo aqui já, a montagem de toda a estrutura, para que o povo cachoeirense venha, possa, inclusive, adotar um cachorrinho, que é uma das ações mais importantes que vai acontecer aqui. Há pouco eu falava com o Renier Pascoal, que é coordenador do Sempra, dizendo que os animais já foram embelezados para encantar quem chegar aqui na praça, para levar um doguinho ou um gatinho para casa. A princípio, ele me falou que já tem alguns filhotes que já estão sendo transportados daqui a pouco, já estão chegando por aqui, e a gente agradece a Miriam, que veio aqui trazer mais uma vez a sua contribuição, né? Trazendo informações da história de Cachoeira, dando aquelas dicas importantes para quem quiser se apropriar dessa história linda do nosso município. Eu que sou porto-alegrense, mas já chamo de Cachoeira nossa casa. Então eu te agradeço, Miriam, mais uma vez pela tua participação com a gente aqui no NTSul. É sempre um prazer, Thelma, poder dividir com todos os cachoeirenses através da TV o conhecimento que a gente acumula já há tantos anos por estar dentro dessas instituições municipais de cultura. Obrigada, Miriam. Então, a Miriam, que é a nossa parceira. Nunes, eu me despeço aqui, ainda com o tempo fechado. A gente tinha uma expectativa que o sol viesse para brilhantar esse aniversário de Cachoeira do Sul. Mas, por enquanto, é isso. Vamos aproveitar, então, as informações que a gente trouxe aqui. Te organiza em casa, vem para a praça ou vai ali para a Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Aproveita para dar uma passeada ali pela biblioteca, acompanhar as exposições que estão sendo montadas ali, disponibilizadas. É o dia de celebrar a nossa cachoeira. Um abraço para a nossa... Perfeito, muito obrigado, Thelma Tomás. Thelma falando ao vivo com a gente aqui do centro de Cachoeira do Sul, neste dia de aniversário, né? 5 de agosto, aniversário do município de Cachoeira do Sul. Bom, e agora nós vamos dar uma olhadinha na nossa câmera ao vivo, câmera aqui do centro de Cachoeira do Sul. Inclusive a Thelma falou que o dia está de cara fechada, né? É isso mesmo, nuvens bem carregadas ainda neste momento aqui sobre o centro de Cachoeira do Sul. Amanheceu assim, chuviscou um pouco já no começo do dia. Em algumas outras regiões do estado já teve uma chuva fina também. E é hora justamente da previsão. Depois de uns dias de chuva, como será que fica o tempo em Cachoeira do Sul no fim de semana? É isso que você confere agora na previsão. Sexta-feira amanheceu com muitas nuvens em Cachoeira do Sul, mas essa condição pode mudar no começo da tarde. Tem condição para aberturas de sol ao longo do dia, mínima 10 graus e máxima 17. Sábado tem sol entre nuvens. Da tarde para a noite deve ter uma formação mais forte de nuvens, mas sem chuva. Temperatura mínima 8 graus e máxima 18. Domingo também deve ser um dia de sol entre nuvens, com temperaturas amenas, mínima 11 graus, máxima 17. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A sexta-feira começou com muitas nuvens e predomínio de céu nublado na maior parte do estado gaúcho, até com pancadas isoladas de chuva. Durante a tarde, a nebulosidade diminui e o sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul. As temperaturas mínimas devem ocorrer à noite, quando faz mais frio. A melhora do tempo é garantida pelo ingresso de ar frio de alta pressão, com mais vento no leste gaúcho, e que pode soprar com rajadas principalmente na faixa costeira. Nós vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, capital gaúcha, 16 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 16 graus. Em Santa Maria, na região central, 17. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 15 graus. E agora nós vamos ver os recadinhos dos telespectadores aqui no NTSul. Vamos começar pelo facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente aqui a Elza Luz Santos, mandando o seu boa tarde. Muito obrigado pela companhia com a gente. O José Araújo Pereira, mandando parabéns para a cidade de Cachoeira do Sul, município que está de aniversário hoje, 202 anos. Muito obrigado, José, pela companhia aqui no Telejornal NTSul. A Adriana Fraga está com a gente. A Juliana Clarice Nunes também, a Marta Fontoura, mandando seu boa tarde. Obrigado de coração a todos vocês que interagem com a gente aqui no Facebook. Agora nós vamos ver os recadinhos do nosso WhatsApp, 51997697129. Me acompanha aqui na telinha. Conceição, eu moro em Cachoeira há mais de 40 anos. É uma cidade maravilhosa, calma, muito boa para morar. Eu adoro Cachoeira, é uma cidade muito abençoada. Obrigado, Conceição,
pela participação com a gente, por trazer a sua percepção sobre o dia a dia, não é? Sobre viver em Cachoeira do Sul. A Sabrina também está com a gente. Vim de Santa Maria para Cachoeira do Sul há 12 anos. Tenho muito carinho pela cidade e torço sempre pela prosperidade da cidade. Obrigado, Sabrina, pela participação com a gente. Eu estou na mesma linha, viu? Não estou há tanto tempo, não estou há 12 anos, mas estou há 8 aqui em Cachoeira do Sul. Gosto demais também. É uma cidade maravilhosa realmente para a gente viver, né? Quem mais? A Helena Trindade também está com a gente. Adoro as informações que o Edson Salomão passa. Ele é magnífico, um excelente profissional. Já tive o prazer de trabalhar no Zoo com ele. Falou tudo sobre castração nos mínimos detalhes. Parabéns por mais assuntos assim. Obrigado, Helena, pela participação com a gente aqui no NT Sul. Dr. Salomão, sempre às sextas-feiras, no quadro Vida Animal, falando sobre a nossa fauna silvestre, inclusive, e trazendo dicas, eventualmente, sobre os pets, sobre os animais que a gente pode manter em casa, né? Quem mais? Joyce Moraes. Gostaria de parabenizar o Everton. Somente quem tem o prazer de conhecer o trabalho realizado por ele sabe o dom que ele tem. Verdadeira obra de arte. Obrigado, Joyce, pela participação. A Joyce comentando reportagem que a gente trouxe mais cedo aqui no Telejornal sobre a produção que o Everton faz de maquetes de aeronaves, né? Tanto de aeronaves pequenas, de aviões agrícolas, quanto de aeronaves maiores também. Se você perdeu essa reportagem, daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Gente, o Rio Grande do Sul tem registro de 12 casos de varíola dos macacos e a Secretaria Estadual da Saúde monta estratégias para lidar com a possibilidade de mais casos e de transmissão comunitária. O governo criou um grupo de trabalho para cuidar desse assunto e já confirmou a capacidade de realização de testes no estado se o surto evoluir. O poder de atendimento hospitalar também está sendo avaliado, considerando o avanço da varíola dos macacos e a possibilidade de transmissão comunitária. O Ministério da Saúde trata a situação como surto e já tem registro de mais de 1.600 casos da doença e um óbito. A partir desse mês, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul passa a emitir apenas um boletim semanal com os dados da Covid-19 aqui no município. A gente vai atualizar esses números aqui e os dados que você vai ver agora são acumulados do dia 29 de julho até 3 de agosto. Então, nesse período, o município teve 66 casos confirmados e nenhum óbito. Importante lembrar que a Secretaria da Saúde não informa mais números de suspeitos, descartados e recuperados. Nós vamos agora aos totais. Os casos confirmados em Cachoeira desde o início da pandemia são 22.606. 243 pessoas faleceram com a Covid. No início desse mês, o Hospital de Caridade e Beneficência deixou de divulgar boletins informando as internações de pacientes com o coronavírus. Antes de parar com a divulgação, o hospital vinha em uma sequência de vários dias sem pacientes internados. A gente aqui no Brasil, quando ouve falar de vulcão, imagina a cena e pensa em perigo. Não é uma coisa que faz parte da nossa realidade, né? Mas olha só isso, na Islândia, um vulcão entrou em erupção e as pessoas decidiram se aproximar para ver de perto, mesmo com alerta de perigo. Essa é uma das notícias do quadro Semana pelo Mundo, que você confere agora. Um novo vulcão entrou em erupção na Islândia. Curiosos aproveitaram a quinta-feira para visitar o local em um vale desabitado a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, a capital do país. A atividade vulcânica ocorre em uma área de difícil acesso e exige uma caminhada de 90 minutos e atraiu mais de 1.800 visitantes no primeiro dia de surgimento, de acordo com autoridades locais, mesmo com alerta de perigo. A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o que representa o maior número da Europa. A viagem da presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, segue rendendo acusações e elevando um clima de tensão entre Estados Unidos e China. Ontem, o Departamento de Defesa americano avaliou que os chineses exageraram com o lançamento de mísseis balísticos em torno da ilha. O problema se agravou ainda mais porque, de acordo com o Ministério da Defesa japonês, mísseis balísticos chineses teriam caído na zona econômica exclusiva do Japão pela primeira vez. Taiwan é considerada pelos chineses como uma província rebelde e parte do seu território. O governo do Chile investiga as causas de uma cratera de 32 metros de diâmetro e 64 metros de profundidade que apareceu perto de uma mina de cobre no deserto do Atacama.
Um perímetro de segurança de 100 metros foi estabelecido em torno da cratera, situada dentro dos terrenos da mina Alcaparroça de Candelária, de propriedade da empresa canadense Lundin Mining. De acordo com o comunicado da companhia, não houve impacto no pessoal, nos equipamentos e na infraestrutura, e o sumidouro se manteve estável desde que foi detectado. Conforme a ONU, a população da China vai começar a diminuir a partir de 2025. O país mais populoso do mundo enfrenta uma potencial crise demográfica diante do rápido envelhecimento da força de trabalho, da queda do ritmo da economia e do menor crescimento da população em décadas. Autoridades flexibilizaram em 2016 a rígida política de filho único e no ano passado autorizaram os casais a ter até 3 filhos, mas a taxa de natalidade registrou uma queda histórica. A ONU projeta que a população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas em novembro de 2022 e que a Índia deve superar a China como o país mais populoso do planeta já em 2023. França e Espanha enfrentam nesta semana a terceira onda de calor desde junho, com uma seca que se acentua em toda a Europa. Além da preocupação constante com possíveis incêndios florestais, plantações de hortaliças e frutas vêm sendo prejudicadas pelas altas temperaturas. Julho de 2022 foi o mês mais seco na França desde que as medições começaram em 1958. O cenário se repetiu na Inglaterra, que teve seu mês mais seco desde 1935. E encerra hoje o prazo para os partidos políticos e as federações partidárias realizarem convenções para escolher os candidatos e candidatas que vão disputar cargos eletivos nas eleições agora do mês de outubro. O registro oficial no Tribunal Superior Eleitoral acontece até o próximo dia 15. Até a tarde de ontem, apenas 4 candidatos à presidência da República tinham registrado as candidaturas. E agora, minha gente, é hora de ver mais recadinhos da nossa comunidade, de quem acompanha o telejornal NT Sul e também interage com a gente, trazendo opinião sobre os assuntos do dia, sobre as reportagens, sobre as notícias que nós apuramos e veiculamos aqui, e também contando informações, contando notícias daquilo que acontece, onde cada pessoa que assiste a TV vivencia, registra e encaminha para a gente. É assim que nós fazemos o jornalismo da Novo Tempo diariamente. Vamos começar aqui pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente a Vanessa Silva. Muito obrigado, Vanessa, pela participação com a gente aqui. Vamos agora para o nosso WhatsApp, ver os recadinhos que estão chegando aqui. Deixamos o número na telinha para você também interagir com a gente. O Guilherme Santos, quero desejar meus parabéns para o meu pai, Everton Santos. Só orgulho dele pelo seu trabalho. Obrigado, Guilherme, pela participação com a gente aqui, viu? Tá também aqui a Tânia, parabéns ao Everton pelo belo trabalho e também a nossa cidade de Cachoeira do Sul. Obrigado, Tânia, por estar com a gente também nesta tarde de sexta-feira, de meio-dia já para tarde aqui de sexta-feira, dia especial de aniversário de Cachoeira do Sul, dos seus 202 anos. A Bia Saldanha, as faixas dos 200 anos fui eu que confeccionei. Parabéns, Cachoeira do Sul, felicidades a todos os cachoeirenses. Obrigado, Bia, por participar com a gente, por mandar a foto das belas faixas aí desses 200 anos. É isso, o município tem um pouquinho da dedicação de cada um de nós, de cada cidadão, de cada cidadã, para construir aquilo que é a comunidade, que é o município de Cachoeira do Sul. Clênio Bibiano, também participando com a gente. Parabéns, terra amada. Te levo em cada canção, nos palcos e no coração. Obrigado, Clênio, pela participação com a gente, por esta bela homenagem à nossa querida cidade de Cachoeira do Sul. Olha, muito obrigado a você de casa que interagiu, que mandou o seu recadinho, que fez a sua homenagem neste dia especial aqui no Telejornal NT Sul. E a edição desta sexta-feira vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e acesse tvcachoeira.novotempo.com para conferir outras notícias ou para rever as reportagens de hoje. Uma ótima tarde para você, um excelente final de semana e feliz aniversário para Cachoeira. A gente se vê segunda ao meio-dia. Bom fim de semana, fique com a Novo Tempo. Tchau! Venho vindo das Campinas, deste Rio Grande de Deus. Venho atrás dos teus carinhos, dos
dos meigos sorrisos teus. Mal desponta o sol dourado, saio a trote pela estrada. O meu pingo é bem